No vídeo anterior eu mostrei como informar os dados da sua empresa e como enviar o seu logotipo. Eu coloquei aqui alguns dados fictícios nessa loja que a gente está montando do zero e enviei também um logotipo aqui conforme eu mostrei no vídeo anterior. Então você pode ver aqui a loja virtual com os dados preenchidos e com as imagens fictícias. Aqui eu vou deixar aberto também o ambiente de testes, porque agora a gente vai falar sobre as configurações gerais. Então é aqui que você configura o sistema da forma que você preferir. Essa opção permitir cancelamentos, ela serve para as compras feitas na sua loja virtual, caso você for usar a solução de e-commerce. Então, ela é mais usada para empresas gráficas, comunicação visual, essas empresas que trabalham com revenda e os clientes enviam arquivos para produção. Então, pode ser que em um desses envios o cliente se confundiu, né? O seu cliente se confundiu e enviou um arquivo errado. Então, com essa opção habilitada, esse cliente pode vir aqui na conta dele, em arte final, e cancelar esse arquivo para poder enviar um outro arquivo, né? Ele só vai conseguir fazer isso se o pedido estiver pendente. Então é para isso que serve essa configuração. A outra aqui é o mostrar endereço fixo. Aqui, se você desabilitar, na loja virtual o seu endereço não vai aparecer, o endereço que você preencheu aqui em dados da empresa. Então, de repente, você não tem uma loja física e para você não é interessante mostrar um endereço, você pode desabilitar aqui. Aqui em avaliações nos produtos, basicamente são depoimentos que os seus usuários, né, somente pessoas cadastradas na loja virtual, podem deixar uma avaliação aqui, um depoimento em um produto. Quando ela deixa essa avaliação, ela vai cair aqui no menu e-commerce, depoimentos, e você pode aprovar ou reprovar. Quando você aprova, ela começa a aparecer aqui no produto que foi avaliado. Então tem essa análise antes de ser exibida, é necessário fazer essa aprovação. Aqui em analisar novos cadastros é uma função útil também para quem trabalha com revenda. Então, geralmente, quando um usuário, um cliente faz o cadastro na loja virtual, quem trabalha com revenda precisa analisar se esse cadastro é realmente de um vendedor para poder aprovar as compras na loja virtual. Então, esse recurso serve para isso. Quando habilitado, todas as pessoas que se cadastrarem na loja virtual não vão conseguir acessar a conta delas de imediato. Primeiro, a conta precisa ser aprovada, né, e liberada o acesso. Aqui em oferecer criação de arte, caso você trabalhe com criação de arte, você pode habilitar esse recurso e no cadastro dos produtos, eu vou abrir aqui produto, você também tem que colocar aqui que ele precisa de criação de arte, né? Ou que o cliente pode contratar a criação de arte. Dessa forma, quando ele for comprar, por exemplo, ele vai ver a opção de contratar a criação de arte. E aí você também consegue definir um preço pela criação dessa arte. Então você pode habilitar esse recurso. Além dele estar ativado aqui, ele precisa também estar ativado no produto, para o cliente poder escolher essa opção. Se você desabilitar aqui e ele tiver ativado no produto, não vai aparecer mais essa opção na compra do produto na loja virtual. Essa opção ocultar preço dos produtos, ela é útil também para quem trabalha com revenda. Então, geralmente quem trabalha com revenda não expõe o preço do produto, para não gerar conflito de interesses, né, com os clientes deles. Então, é possível ocultar o preço dos produtos. Eles só vão aparecer quando o usuário, o cliente,
fizer o login na loja virtual. Aí sim ele poderá visualizar o preço dos produtos. Essa função pagar mais tarde, quando ela estiver habilitada, ela vai aparecer essa opção no checkout, lá onde o cliente faz a compra. Então, vamos aqui avançar. Ela vai aparecer aqui, ó, no checkout, a opção de pagar mais tarde. É útil para quando o cliente quer só registrar o pedido e depois ele fazer o pagamento, ou ele já quer enviar o arquivo e depois fazer o pagamento, né? Enviar o arquivo para impressão. Enquanto ele não faz o pagamento, o pedido fica com o status aguardando o pagamento. E aí você não precisa produzir esse material, né? Então ela vai aparecer junto com as outras formas de pagamento. É só uma opção do cliente concluir a compra sem necessariamente efetuar um pagamento. Temos aqui a opção de preço para revenda, mas esse aqui é um assunto para um outro vídeo, que tem outras configurações por trás disso. E temos aqui também loja e manutenção. Quando você habilita essa opção, sua loja virtual ela sai do ar e aparece uma mensagem que ela está em manutenção. Esse recurso de cancelar pedido automático, ele funciona da seguinte forma. Vamos supor que o seu cliente fez uma compra e selecionou a opção de pagamento via boleto, né? Então ele finaliza esse pedido e o boleto fica aguardando o pagamento e o pedido também fica com o status aguardando o pagamento. Caso o seu cliente não faça o pagamento desse boleto, o intermediador de pagamento ele vai retornar para o sistema, seja o Mercado Pago, o PagBank ou qualquer um outro que você estiver usando, ele vai retornar para o sistema dizendo que o boleto venceu e que não pode mais ser pago. Dessa forma, o pagamento aqui no sistema, aqui no menu pagamentos, vamos abrir aqui na loja de demonstração, aqui ele vai aparecer como cancelado, né? O pagamento desse boleto de exemplo. E com isso, habilitando essa opção, além do pagamento, o pedido desse pagamento também será cancelado. Se essa opção estiver desativada, apenas o pagamento será cancelado. Então o cliente ele poderá vir aqui no cadastro dele, aqui no pedido, e efetuar o pagamento desse pedido sem a necessidade de fazer um novo pedido. Então isso fica a seu critério. Aqui em cadastro simplificado, quando ele está ativo, aqui no cadastro do cliente, aqui na loja virtual, aparecem menos campos para ele preencher. Quando desabilitado, vai aparecer mais opção. Então aparece o campo sexo, aparece nome e telefone, nome fantasia. Aliás, telefone celular, nome fantasia. Aparece aqui a opção para ele confirmar o e-mail e confirmar a senha. Se você habilita, já não aparece as opções de confirmação, não aparece nome fantasia e só aparece um campo para telefone. Então é uma forma mais breve e agiliza o cadastro do produto do cliente, aliás, na loja virtual. Aqui na opção oferecer entregas, se você desabilitar essa função, aqui no checkout, no momento da compra, deixa eu voltar lá para o checkout, não vai aparecer aqui a opção de entrega, tá? Não vai aparecer opções de entrega para o cliente escolher, somente balcões de retirada e precisa ter balcões de retirada cadastrado no sistema. A gente vai ter um vídeo falando sobre isso. Mas se você desabilita essa função de entrega, ela some daqui do checkout e também some aqui nos produtos a opção de simular o frete. Aqui mais abaixo a gente tem a configuração do status após o pagamento aprovado ou liberado. Então aqui você pode definir o status que o pedido, os itens, né, dos pedidos vão ser definidos após o pagamento dele ser aprovado. Então, seguindo o exemplo anterior, se um cliente faz um pedido via boleto e escolhe o pagamento via boleto, o status, né, dos itens desse pedido vão ficar como aguardando confirmação de pagamento. Quando o sistema reconhece o pagamento desse boleto, você pode configurar aqui qual status será definido
o item desse pedido, os itens desse pedido que teve o pagamento aprovado. Então você pode colocar aqui, por exemplo, em produção. Aqui em forma de exibição dos pedidos. Aqui você pode configurar como que o cliente vai visualizar, né? Vou abrir aqui um cadastro, meus pedidos. Aqui você pode configurar como ele vai visualizar a lista de pedidos dele. Se ele vai visualizar todos os itens, né, que ele já comprou, ou o pedido. Então, por exemplo, se ele tem 2 pedidos e em cada um desses pedidos tem 2 itens, se você selecionar aqui que é para listar os itens dos pedidos, aqui vão aparecer os 4 itens, né? E se você alterar aqui para listar pedidos, aqui vai aparecer os 2 pedidos, tá? Aqui no painel de controle, independente da configuração que você colocar lá, o usuário ele pode alterar aqui a forma de visualização. Ele pode ver também os itens, né, de todos os pedidos, ou ver os pedidos em geral. Vamos voltar lá para configurações geral. A gente tem também aqui intervalo padrão da data dos filtros, tá? Então, o filtro aqui de pedidos e pagamentos, a gente tem aqui o intervalo de datas e você pode definir aqui o intervalo que você preferir para deixar como padrão no filtro. Aqui a gente tem a configuração numeração dos materiais. Temos 2 opções. A opção padrão é número do cliente, tracinho, sequência de compra. Então, se a gente vir aqui nos pedidos, na lista de pedidos, a gente pode ver que esse item está dessa forma. Dessa forma que aparece aqui, ele foi definido como sequência numérica. Então, por exemplo, esse pedido é o 337, né? Esse item. O próximo vai ser 338. Independente de quem comprar, e assim por diante, vai ser sequencial. Se você coloca como número do cliente, tracinho, a sequência de compra, ele vai ficar dessa forma. Então, o primeiro número antes do traço é o número de cadastro do cliente no sistema, e o número que vem depois do traço é a sequência de compra desse cliente. Então, por esse número, eu consigo saber que esse cliente ele é o número 20 e ele já comprou 25 itens. Então, essa é uma forma de gerenciar o número dos itens, né, dos pedidos. Aqui a gente também tem o valor mínimo que os clientes devem comprar. Isso aqui se aplica para a loja virtual. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, R$50, ninguém vai conseguir finalizar um pedido na loja virtual se o valor dos itens, né, do carrinho de compras for menor que R$50. Então o cliente tem que comprar mais do que R$50, né, sem contar o frete. Aqui a gente também tem as configurações materiais com esses status não irão aparecer na lista de pedidos no painel. Então, materiais com status retirado, rejeitado, em transporte, entregue, cancelado também, esses tipos de status não é interessante para a gente aparecer aqui na lista de pedidos. Então você pode configurar lá para eles não aparecerem, para aparecer aqui somente o que tiver para ser produzido, o que tiver em produção, tá? Então ali você configura os status que você quiser. Aqui na loja virtual para o cliente vai aparecer todos, tá? Essa configuração só se aplica ao menu de pedidos aqui do painel de controle. Aqui nessa opção permitir clientes inserirem pagamentos. Quando habilitado, o cliente ele pode vir aqui no menu meus pagamentos e inserir aqui um pagamento que ele quiser. Ele pode, por exemplo, deixar um crédito, né? Então esse aqui, por exemplo, está com saldo zerado. Vamos supor que ele quer deixar R$500 de crédito. Então ele digita aqui o valor que ele quer e escolhe a forma de pagamento e faz esse pagamento. Quando esse pagamento for aprovado, esse valor vai ficar de crédito na conta dele.
tá? Isso aqui também serve caso o cliente esteja com algum débito, alguma dívida. Então vamos supor que aqui ele está com menos R$500, né, negativo, de compras que ele fez e não fez o pagamento. Ele pode vir aqui simplesmente e digitar aqui quanto que ele quer pagar, se ele quer pagar o valor que está negativo, ou mais ou menos, e aí concluir esse pagamento, que aí o sistema, ao aprovar esse pagamento, ao reconhecer esse pagamento, já vai dar baixa aqui no saldo. Aqui nessa opção distribuir pagamentos lançados, ela serve para quando é inserido o pagamento direto no cadastro do cliente. Então eu vou pegar aqui um pagamento, aliás, eu vou abrir aqui um cadastro de cliente, tá? Quando um usuário lançar um pagamento aqui direto no cadastro do cliente, se essa opção estiver habilitada, o sistema ele vai procurar todos os pedidos desse cliente que estão faltando pagamento, né? E vai distribuir esse pagamento que foi inserido nesses pedidos, para eles serem dado baixas como pago. Então essa é uma forma de fazer um controle melhor, né, dos pagamentos. Vamos fazer um teste aqui, ó, por exemplo, para a gente ver na prática como funciona. Eu inseri, o sistema buscou lá, ele vem aqui, deixa eu abrir aqui nesse pedido, ó, ele aparece assim, ó, como distribuído, né, porque essa opção nessa loja demonstrativa ela está ativa, né, essa opção aqui, e ele identificou que esse pedido estava com pagamento faltando e lançou aqui essa transação como distribuído. Se eu clicar aqui em origem, eu consigo ver o pagamento de fato que foi realizado, tá? Então é para isso que serve essa configuração. No próximo vídeo a gente vai falar sobre as demais configurações do sistema.